Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista e oferta e demanda. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar regiões de destaque, onde você pode encontrar uma alta incidência de movimentação institucional. Vou te ensinar também a encontrar os melhores pontos no seu gráfico para que você tenha acesso a um operacional extremamente objetivo, com um alto resultado, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Mas antes da gente começar, claro, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de assinar o sininho de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Aqui na descrição desse vídeo também tem um link para você fazer parte de uma aula exclusiva que eu preparei para você, onde você vai identificar os 3 principais motivos que fazem você não ter resultados no day trade. Vamos falar de gráfico? Bom, pessoal, gráfico de hoje aí, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, a gente pode observar aí as movimentações que nós tivemos para o nosso pregão de hoje, este pregão que finalmente saímos ali da região desse range de negociação que nós vimos trabalhando aí há semanas, né? Falta um pouquinho ali em cima, ainda tem uma região que a gente consegue capturar um pouco de liquidez, que vai ser inclusive o motivo aí dessa aula de hoje, mas nós acabamos saindo daquele range principal que a gente tem passado aí desde a semana passada. Hoje o mercado começou trabalhando logo nas extremidades superiores ali do nosso movimento Zone to Zone. A gente tinha o Buy Side Liquidity aqui na região de cima, o Sell Side Liquidity na região de baixo, e isso estabelecia aqui um range de negociação, onde a gente conseguia desenhar aqui as nossas movimentações de prêmio, de desconto e de equilíbrio. Então o mercado abrindo aqui nessa região superior, nós estamos com 2 order blocks validados aí numa região vendedora, que a gente teve ali uma movimentação bem interessante e eu fiquei muito estressado no dia de hoje por conta de um stop que eu posicionei da forma incorreta aqui nesse Buy Side Liquidity e o índice acabou me tirando por 5 pontos e depois caiu mais de 1.500 pontos aí no dia de hoje. Quem acompanhou a aula da mentoria pôde ver isso daí ao vivo, né? Esse primeiro trade aqui, se você quiser ver com mais destaques aí, mais detalhes, essas movimentações de hoje, lá no meu Instagram eu faço o Trade Review, onde você vai poder acompanhar todas as movimentações aí em detalhes do dia de hoje. É só você me seguir lá, @GabrielPinotti, que você vai ver exatamente o que eu estou falando por lá. Primeiro trade de hoje, então, o mercado acabou estopando a gente com 165 pontos. Esse outro trade aqui eu estava posicionado nesse ponto e acabei colocando meu stop muito colado aqui do buy side. Fui estopado, depois o mercado acabou indo nos nossos alvos ali de quase 10-1 nossas operações. Eu acabei precisando entrar depois aqui quando identifiquei uma possibilidade de refazer uma venda à medida que o mercado rompeu essa região do choque dos 5 minutos. Isso daqui é uma região do choque dos 5 minutos, ou seja, é o ponto em que o mercado perderia a característica do movimento principal, que é esse movimento de alta aqui, né? A gente estaria perdendo essa característica desse movimento de alta no nosso gráfico de 5 minutos e estaria iniciando o que poderia ser uma reversão, né? Ou seria, no caso, uma movimentação de queda. Tudo isso ainda aliado a uma formação muito importante na nossa teoria de Smart Money, que é os Fair Value Gaps, né? Esses Fair Value Gaps, eles simbolizam uma força, um desequilíbrio muito forte. Então significa que naquele movimento o mercado precisou de uma energia muito grande, né? Vem a teoria do esforço versus resultado, que também a gente consegue interpretar de acordo com as leis de Newton, né? Toda ação gera uma reação. Então o mercado ele fez uma ação muito forte e a reação dessa ação foi esse desequilíbrio no nosso livro de ofertas que causou este Fair Value Gap identificado nesse ponto. Então isso mostra pra gente que é uma possibilidade de entrada no nosso Consequent Encroachment, que é um ponto que a gente precisa interpretar do Fair Value Gap, e a gente tem a oportunidade de entrar numa movimentação
de venda no caso, porque o mercado estava rompendo aqui o nosso choque, ele estaria dando início a uma reversão. Quando o mercado fez esse movimento de mitigação aqui, ele estava transportando dinheiro da região menos líquida para a região mais líquida. E aí eu iniciei uma venda nessa movimentação aqui. O meu stop logo atrás aqui do topo do Fair Value Gap. E aí a gente estava buscando o alvo no nosso último ponto de demanda, que seria esta região desse order block da mitigação, que no caso, se a gente fosse analisar aqui a movimentação toda, né, você teria um buy side liquidity nesse ponto, um sell side liquidity nesse ponto, e esse aqui seria o primeiro ponto que o mercado pararia ali no caso, né, seria a primeira região de demanda compradora, então seria obviamente esse ponto o nosso alvo. Aqui, se você observar, eu não peguei essa operação, mas se você observar aqui, uma alta incidência de pessoas do varejo ficaram aprisionadas numa movimentação vendedora aqui, ou seja, o varejo estava vendendo região de suporte, e isso simbolizava muito dinheiro aprisionado. Aqui o institucional acabou se aproveitando desse fluxo para inverter a mão, e obviamente, como a grande maioria dos operadores estavam posicionados na venda no dia de hoje, quase a maioria deles estoparam, gerando fluxo contrário para a pessoa que girou o preço aqui embaixo, tá? Com o mercado rompendo essa região do buy side, vai ficar bem interessante para a gente trabalhar, porque se você observar o gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui poucas regiões que vão favorecer essa movimentação. Então aqui nós temos que interpretar algumas regiões, no caso dos topos, né? Você tem um buy side liquidity aqui muito forte, o nosso sell side liquidity ele acaba não se movimentando, né? E você tem aqui a formação do range principal, da negociação. Esse order block aqui inicialmente ele foi mitigado nesse ponto. O que me sobra interpretar o movimento, né? A gente vai analisar isso daí num time frame menor para a gente fazer o refino desses order blocks. Você tem esse cara aqui como sendo uma região de destaque para a gente estar trabalhando. E à medida que a gente desenhar ele, a gente vai marcar também algumas situações importantes, como por exemplo no 30 minutos. Esse cara já foi mitigado hoje. Este cara aqui, ó, ele teve uma pequena tentativa de teste. Então o que eu vou me posicionar? Por mais que esse order block aqui atrás foi mitigado teoricamente, né? Ele já foi absorvido, e preste atenção, porque esse cara aqui, existe uma alta chance do mercado atravessar esse range para cima, tá? Porque muita gente está acreditando na venda desse ponto, e esse order block aqui vai se tornar inclusive um conceito que uma pessoa me perguntou hoje lá na figurinha do Instagram, a questão dos breaker blocks. Esse daí seria a possibilidade desse mercado, desse order block se tornar um breaker block quando ele fizer o movimento de rompimento, e a gente poderia esperar uma movimentação contrária agora, né, causando ali o que a gente entende como flip, o que a gente entende como swap. Então você precisa identificar essa possibilidade, porque a grande maioria dos operadores vão estar pensando em venda nessa região, ok? Mas tome muito cuidado, porque nós estamos em região de prêmio, e por mais que você sinta-se confiante em fazer uma compra nessa região, pelo fato do mercado apresentar esse breaker block, a questão do breaker block é uma coisa que eu não gosto particularmente, porque você estaria comprando prêmio, você estaria comprando topo. Então eu prefiro aguardar o mercado retornar para uma região de demanda, que eu ficaria muito mais confortável em fazer esse movimento. E obviamente essa região de demanda, ela está mais bem posicionada nesses pontos aqui de baixo, tá? Nesses 3 order blocks aqui de baixo. Essa região aqui, ela estaria numa região de equilíbrio nesse meio, e aqui numa região de prêmio. Então o que sobra para a gente estar negociando ali no pregão de amanhã são esses pontos em que a gente interpreta aqui. Eu vou marcar depois para a gente fazer um refino adequado desses order blocks. São regiões que a gente interpreta como sendo regiões de maior influência, né? Regiões que a gente pode esperar uma maior atuação do preço, principalmente nesse cara, porque existe um imbalance muito forte aqui. Ele girou praticamente o preço em 2 candles, então é um ponto muito importante para você ter marcado no seu gráfico aí, tá?
Aqui, então, eu vou fazer o refino desse order block para esse cara, que é o ponto que gerou o desequilíbrio do preço. O outro ponto importante é este cara aqui. E por fim, né, o último é este cara aqui, onde a gente tem 3 regiões de demanda compradora, uma região de demanda vendedora e você tem aqui uma mitigação. E esse movimento de mitigação aqui vai gerar, obviamente, liquidez, porque acredito eu que o varejo vai estar trabalhando esse canal e aí o mercado pode acabar aprisionando a liquidez deste canal aqui, manipulando, principalmente no rompimento deles, né? O varejo é mais influente aí quando rompe o movimento de mitigação, eles acabam fazendo uma movimentação mais forte quando rompe do que quando testa. Então você pode esperar aqui uma movimentação nesse sentido. Se você for falar de choque desse movimento da mitigação, ele está aqui embaixo. Então o índice é predominantemente comprador a partir dessa região, né? Entre essa região aqui para cima e ali para baixo. Não vale você desenhar uma outra região aqui de buy side com sell side, porque você está trabalhando dentro desse zone to zone ainda, então não faz sentido você pegar uma nova referência, né? Claro, se o mercado mostrar para a gente, por exemplo, ele abrindo aqui com gap de baixa, eu vou poder traçar aqui regiões de interesse meu, buscando prêmios ali, inclusive, quem sabe uma movimentação nesse sentido, tá? Então pode ser que isso ocorra no pregão de amanhã. Enquanto a gente não tem essa informação da abertura, nós seguimos com essas movimentações aqui nesses order blocks compradores e com essa movimentação no order block que nós temos aqui como sendo predominantemente vendedor, certo? Bom, vamos falar de dólar agora. Nossas movimentações no dólar ali foram praticamente as mesmas, né, do pregão de ontem, porque a gente estava trabalhando naquele movimento do range todo, né? Essa região aqui que foi mitigada no pregão de ontem, a gente acaba nem levando em consideração, porque a gente já testou esse movimento, inclusive ele chegou a subir 40 e poucos pontos aí, né? Os melhores pontos mesmo são essas duas extremidades que nós temos o mercado negociando, que basicamente vai coincidir com a movimentação do índice. Eu vou só desenhar aqui a possibilidade do dólar capturar a liquidez presente no fundo dessa parte gráfica aqui. Então pode ser que a gente espere uma manipulação de fundo dentro dessa região. É extremamente comum isso acontecer. E claro, né, no pregão de hoje o mercado acabou dando continuidade a esse pequeno movimento de baixa. Quando ele fez o rompimento dessa região aqui, ele estaria, na verdade, fazendo o boss, porque a gente já tinha uma movimentação de queda. Ele fez o último topo aqui, e aí depois ele não fez topos maiores do que esse nível. Então você tem aqui uma movimentação de queda bem definida, inclusive ele rompeu essa região de fundo, o que estaria validando esse order block superior aqui, onde ele deu a venda nesse ponto com alvo na última região de demanda, tá? Porém, a gente precisa interpretar agora uma possibilidade de teste dentro dessa região aqui de baixo, porque é uma região que existe muita liquidez por conta desses fundos duplos aqui abaixo. Bom, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, espero que vocês tenham gostado dessa aula mais uma vez. Queria agradecer a todos a presença. Não deixe de deixar o seu comentário aqui abaixo, deixar o seu like também, se inscrever no canal. Um grande abraço para você, até a próxima, fiquem com Deus, até mais.